Fala rapaziada, Sérgio Português na área. Tô de volta para mais um vídeo. E agora, nessa sexta-feira pela manhã, falar a respeito dessa derrota aí pro Internacional 1-0, mais uma derrota na conta do Rafael Paiva. Na minha opinião, o Rafael Paiva já deu o que tinha que dar. Infelizmente, o elenco do Vasco, ele não consegue mais tirar nada desse elenco. Ficamos aí parados aí 11 dias para poder treinar, buscar novas opções, novos esquema tático. Infelizmente, parece que ele só sabe comandar a equipe no 4-3-3 ou no 4-3-2-1, que vinha dando certo, né, quando o Vasco tinha algumas opções que correspondiam, assim como o Adson pela ponta direita, o próprio David, que era aí o nosso jogador que dava um suporte ali pro Verratti no ataque, né? Haja vista que quando esses dois jogadores saíram do time, o time teve uma queda muito grande. O time que vinha aí de 14 jogos, apenas 2 vitórias. E eu acho que o Rafael Paiva, infelizmente, está refém dos principais jogadores da equipe. O Verratti, infelizmente, aí a gente sabe que é até complicado falar do cara, o cara que é aí nosso artilheiro do ano, artilheiro no Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, mas infelizmente com a saída principalmente do David, que era o cara que chamava a atenção da zaga do adversária, o time do Vasco ficou apenas com uma jogada, aquela jogada que o Piton leva na esquerda e cruza para dentro da área. O Verratti conseguia fazer os gols muito por causa da ajuda do David, né, que era um cara que se abrisse para ele chutava do lado de fora. Então os zagueiros ficavam preocupados com os dois atacantes do Vasco. Agora temos apenas o Verratti. Infelizmente é um jogador dessa característica, né, da bola alta dentro da área. Infelizmente ele não é um jogador que sabe sair ali para abrir espaço, né, para os outros jogadores entrar ali nas costas da zaga. O Vasco ficou refém dessa jogada. Ontem, por exemplo, foram 36 levantamentos para dentro da área. Eu não digo nem que foi cruzamento, foi levantamento, que chegou a um certo momento da partida, o Vasco estava levantando a bola do meio de campo para dentro da área para tentar buscar ali o cabeceio do Verratti. Ele que teve até algumas oportunidades no dia de ontem, né, mas não conseguiu concluir, infelizmente. O Vasco conseguiu aí o primeiro tempo até razoável, um primeiro tempo razoável não, um primeiro tempo bom. A gente estava enfrentando ali um time que está numa invencibilidade de 15 jogos, não é à toa, né? O time que já tem um padrão. O Internacional veio para poder segurar o jogo, veio por uma bola e conseguiu na metade do segundo tempo ele conseguiu ali essa bola. O time desde o começo, o goleiro fazendo cera, amarrando o jogo. Infelizmente o São Pedro aí vem prejudicando o Vasco, né? Os últimos jogos do Vasco em São Januário tem sido com chuva. A torcida ficou um pouco abaixo do que se esperava, né? A gente que saiu, estava lá, a gente sentiu muito o tempo, né? A chuva abaixa ali o astral da torcida. A torcida até cantou, mas não foi com aquela euforia que faz aí com o caldeirão ferver e incentiva o nosso time. E o time também foi abaixando ali a sua intensidade no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco veio já com uma característica um pouco diferente. Logo aos 10 minutos mais ou menos, o Rafael Paiva já sacou ali os dois extremos, né? Ele que havia colocado o Maximini pela ponta direita e o Leandrinho pela ponta esquerda. Por sinal, foi um cara que deu um apoio muito grande ali pelo lado esquerdo ao Piton. Ontem o Piton teve esse resguardo, né, essa ajuda na marcação, não teve tantos problemas, principalmente no primeiro tempo. Mas a partir do momento que o Rafael Paiva tirou esses dois jogadores, o time se desgovernou um pouco. O Internacional começou a pressionar um pouco mais, e quando chegou ali por volta dos 13, 14 minutos, não sei mais ou menos, porque a gente no estádio não tem essa
percepção do tempo, e eu já pensava que o empate para o Vasco seria bom, já que o time do Inter estava vindo muito pelo meio, a marcação que no primeiro tempo estava funcionando começou a falhar. O Galdames não é um jogador que tem ali uma marcação muito boa, eu não sei porque ele tomou o lugar do Hugo Moura, que na minha opinião é o jogador que a gente tem a melhor característica do desarme, é um cara que luta bastante. Infelizmente começou a deixar ali o miolo da zaga, do meio campo ali, né, intermediária aberta, e o gol saiu por ali, mais uma vez numa jogada em que o Léo, infelizmente, é o cara mais azarado do time do Vasco, é um cara que tudo que ele tenta, quando ele erra, é o gol que o Vasco toma. Contra o Atlético Mineiro, naquele jogão de bola que o Vasco teve, pressionando, marcando o Hulk o tempo todo, jogando na bola, jogo quase perfeito do Léo. A única vez que ele deixou o Hulk desguarnecido ali foi gol do Atlético Mineiro. E ontem a mesma coisa, chegando bem nas bolas, na cobertura, o Piton estava fazendo uma boa partida, mas infelizmente no lance do gol foi chutar a bola para frente, chutou em cima do adversário, a bola sobrou ali para o Wesley na entrada da área, que deu um tapa com perfeição na bochecha da rede, vencendo ali o nosso goleiro ali, Léo Jardim, que não teve muito o que fazer, mas infelizmente eu acho que o Rafael Paiva já deu o que tinha que dar. A gente tem que agradecer ali muito ao nosso técnico pela boa campanha que ele vem fazendo. Ele se livrou, ele tem essa moral de ter livrado o Vasco da zona do rebaixamento ali. Tivemos aí muitos jogos importantes, chegamos longe na Copa do Brasil, tivemos aí algumas invencibilidades durante o campeonato, né? Uma sequência de invencibilidade, mas você via que o Vasco a cada jogo demonstrava ali o seu limite, o seu limiar. O time não consegue criar uma jogada, é um poço de incompetência na hora de criar. O Verratti, coitado, tem que ficar jogando lá dentro. A gente sabe aí que a última partida que o Vasco jogou bem aí, que teve uma boa movimentação, infelizmente o Verratti não estava jogando, e eu acho que o Paiva tá refém desses jogadores. Eu acho que ele não tem coragem de barrar o Verratti. O Payet é um cara que ontem até fez um bom primeiro tempo, tentando algumas jogadas, mas são jogadas improdutivas, são jogadas que ele quer aparecer mais do que deve. Jogadas que ele toda bola que lançam para ele quer chamar na letra já para sair dominando, para fazer jogadas bonitas, quando o Vasco tem que ter um pouco mais de agilidade. Ele não consegue chegar com força no ataque, e infelizmente aí o Payet não é barrado, o Verratti não é barrado, o Piton tá cada dia demonstrando aí que o seu potencial físico tá acabando. É um jogador que teve um bom primeiro tempo ali, ajudado principalmente pelo Payet e também pelo Leandrinho, né, que jogou ali muito pelo lado esquerdo. O Vasco, no segundo tempo, quando o Leandrinho saiu, o Piton acabou. Foi um jogador que estava tomando nas costas toda hora, e eu acho que esses jogadores deviam ter ali um descanso, principalmente agora nos 4 últimos jogos aí do campeonato, ele tentar alguma coisa que modifique, tentar outro esquema tático. Ficamos 11 dias e não mudou nada, mudou algumas peças, botou ali o Maximin pela direita, que eu acho que é um jogador que não rende bem por ali, ainda está ali se adaptando ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro quer uma movimentação mais intensa do que o futebol europeu. O futebol europeu é um jogo mais posicional, um jogo de mais de toque de bola. Então eu acho que ele é um jogador que ele deveria estar entrando ali pelo meio, não jogando pelas pontas. É um cara que não tem essa característica que tinha o Adson, que era um jogador de movimentação intensa, que buscava sempre a melhor jogada ali, puxando para o meio para tentar finalizar, achar um jogador no ataque. Felizmente eu acho que o Rafael Paiva ficou refém desses jogadores, e eu acho que o ciclo dele no Vasco da Gama terminou. Ontem a gente ficou esperando ali a coletiva de imprensa, que demorou bastante. Nos outros jogos demorava ali 5, 10 minutos, ele já chegava lá para dar a entrevista. Ontem ficou ali mais ou menos quase 1 hora esperando. Os repórteres lá já estavam dando como certa a sua
a sua demissão, né? Porque não era certo esse tempo todo, das 2 vezes que demorou para ter a entrevista coletiva, foi justamente na demissão dos técnicos, né, do Boina e também do Ramon Dias, e ontem foi aí surpreendido com essa demora, mas quando ele chegou lá, ele explicou que eles estavam analisando. Logicamente ele não vai chegar ali falando que ele teve ali um papo de demissão, não vai falar nada disso, deu ali o apoio às substituições que ele fez, tentando ali convencer os repórteres, que na maioria dos repórteres que estavam ali são torcedores vascaínos, então eles têm ali uma pergunta não tão profissional, uma pergunta mais como torcedor, e que aquilo ali não dá uma explicação tática assim, como deveria ter sido feita uma pergunta, o porquê de tal escolha, porque ele não mudou, por exemplo, o esquema tático. Teve ali até boas perguntas do pessoal lá da Globo, também da ESPN, se eu não me engano, da Fox. Teve alguns repórteres profissionais que não são torcedores que fizeram aquela pergunta mais cobrando, né, alguma explicação ao técnico do Vasco. Ele que ontem foi xingado, a torcida do Vasco perdeu totalmente a paciência com o treinador. É certo que ele vê o dia a dia, né? Ele vê como o Galdames vem evoluindo lá nos treinamentos, mas a torcida não quer, a torcida já sabe que o jogador é um jogador limitado, e ele coloca o cara ali como primeiro cabeça de área, fazendo com que o Cocão marcasse o tempo todo, buscasse ali tá cobrindo a lateral direita, a lateral esquerda. Foi um cara que no primeiro tempo teve uma intensidade muito boa, no segundo tempo se desgastou, e o Vasco só começou ali a mexer depois do gol que o Vasco tomou. Aí ele botou ali o Coutinho, ele se viu obrigado a botar o Coutinho, né? Mas não tinha mais o que fazer. O Coutinho até tentou, se movimentou mais. O Payet fica muito parado pelo lado esquerdo. É um jogador que, quando a bola vem, que se ele tiver uma marcação que possa estar chegando perto dele, ele já pede para não receber a bola. Ele quer sempre receber a bola limpa para poder fazer uma firula. O Coutinho tentou se movimentar, estava na esquerda, hora na esquerda, na direita, tentando buscar o ataque, mas o problema é esse: o Verratti não tem como sair, não tem como deixar ali aquele espaço para o Coutinho ou para o outro atacante, um segundo atacante, entrar ali nas costas da zaga, e o Vasco fica refém desse esquema. 36 bolas dentro da área, a gente via que não ia dar em nada, e infelizmente o nosso Rafael Paiva não conseguiu tirar aí alguma alternativa desses 11 dias de trabalho, e também no dia de ontem se perdeu nas modificações. Infelizmente o Vasco perdeu mais uma, a torcida perdeu a paciência, e agora ir lá no campo do Corinthians, na Itaquera, lá buscar o resultado, que é difícil. A gente sabe que o Vasco tem uma dificuldade muito grande quando joga contra o Corinthians. Esse ano, por exemplo, conseguimos quebrar um tabu aí de longa data aí, que o Vasco não vencia o time paulista. Vamos buscar essa recuperação justamente aí contra o nosso ex-técnico, que andou falando algumas besteiras, depois se arrependeu do que falou, viu a repercussão que teve. E vamos tentar buscar aí os 3 pontos, que é, na minha opinião, um jogo de 6 pontos, já que o Corinthians ultrapassou o Vasco, né, na tabela de classificação. Se eu não me engano, está 1 ponto à frente do Vasco. O Vasco tem que ganhar o Corinthians, ou até mesmo buscar um empate. Não pode perder, tem que voltar a pontuar para poder, nas duas últimas partidas ali dentro de casa, contra o Atlético Goianiense e também, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. Agora eu não sei muito bem a tabela que o Vasco vai ter, né? Então a gente tem 2 jogos com certeza dentro do Rio, buscar ali os 6 pontos e ter ali, quem sabe, buscar a 8ª colocação e se classificar aí para uma Libertadores das Américas ali na fase de eliminatória, né? Mas infelizmente aí surgem informações que o pessoal lá de dentro do Vasco prefere até que a equipe se classifique ali na Sul-Americana, né? Que seria um campeonato mais atraente para o Vasco, mais no nível que o Vasco se encontra no momento. A gente tem certeza aí que não vão ter aí muitas contratações no começo do ano aí, então vamos ver o que vai acontecer. Torço muito que o Vasco se classifique, tenha aí um final de ano tranquilo, para a gente poder pelo menos ter aí um Natal e um Ano Novo
sem ser zoado pelas equipes adversárias. Valeu? Essa daí é a minha opinião sobre esse jogo de ontem. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou das substituições do Rafael Paiva, do que você viu no jogo de ontem, se o Vasco tem condições de chegar a uma Libertadores, a pré-Libertadores, ou se é melhor mesmo ficar com a Sul-Americana no momento, é o que resta para o Vasco. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!